Ailton, é um prazer receber você aqui na UFRJ. E a gente queria conversar um pouco antes do evento que vai ter hoje à noite, né, sobre as suas impressões do momento que a gente está passando, que é um momento preocupante e em que a questão indígena está muito no foco, né? Eu fiquei bastante surpresa até com o discurso do Bolsonaro na ONU, porque ele parecia estar colocando o Brasil à venda para o mundo, oferecendo terras indígenas para mineração, para o extrativismo, para o agronegócio, e com um discurso que eu achei que já tinha sido superado, que é aquele discurso da integração, da assimilação, né, que os indígenas deveriam ser integrados na nossa cultura, na nossa civilização, um discurso muito antigo, que a gente achava que todas as lutas, né, das últimas décadas e a Constituição de 88 já tinham enterrado esse discurso. Então, eu queria que você contasse um pouquinho essa história né, de como essa agenda era muito atrasada e como você vê a volta desse discurso no centro da cena política, inclusive na boca do presidente da República. A constante negativa, em primeiro lugar, da presença dos povos indígenas no Brasil, uma negativa. Depois, quando nós nos fazemos ouvir, a exemplo que você mencionou a Constituinte, o processo Constituinte, há uma espécie de desqualificação dessa presença. Primeiro, nega a presença. Depois, no caso dessa presença ser renitente, nega a qualidade da sua presença, o tipo de demanda que essa presença representa para o Estado brasileiro, mas que nos meus estudos sobre a história dessa guerra sem fim que o Estado brasileiro promove contra os povos originários, esses eventos, eles não surpreendem muito, porque eles são uma repetição de uma espécie assim, de incapacidade do concerto de povos que fundam a ideia de uma nação brasileira se constituir como uma nação de fato, com algum entendimento da pluralidade. Nós somos um país colonizado até o osso. Isso quer dizer que a medula desses sujeitos que pensam o aparato do Estado, ela é colonialista. E eu não espero que produzam coisas muito diferentes desse tipo de surto, de achar que tem que acabar com o povo indígena, que resistiu até agora, demonstrando uma criatividade, uma disposição de abraçar a vida no sentido amplo, de reconhecer outros seres, para além dos seres humanos, como de direito, de respeito e de existência. Nós reivindicamos o direito a constituir-se sujeito de direito, os rios, as florestas, as montanhas. Quando alguém ofende a floresta, ofende o nosso povo. Quando alguém mata um rio, ofende o nosso povo. Então nós sofremos ofensas aos montões. E essas ofensas são produzidas por eventos políticos, mas eles também são produzidos por eventos econômicos. O agronegócio avançando em cima das terras, envenenando o solo, matando a biodiversidade, nos ofende. Eu acho interessante que o cidadão brasileiro, essa figura intangível do cidadão brasileiro, eu gostaria que você me apresentasse uma hora, ele parece que está em estado de choque, porque agora ele está se sentindo enganado e, ao mesmo tempo, manipulado. Então, esse sentimento de estar sendo manipulado e que inicialmente caiu num engano, ele deve estar refletindo muito mais a realidade do Brasil hoje do que essas frases do presidente na ONU. Na década de 70,
nós tínhamos um ministro, acho que era o Rangel Reis. Ele justificava a abertura da Transamazônica e a matança dos povos indígenas como uma espécie assim de profissão de fé do progresso. A máquina do progresso se faz mudando coisas. E ele achava que nós éramos coisas que precisavam mudar. Ele declarou, inclusive, que ele, numa estimativa de 10 a 15 anos, o Brasil teria acabado com os índios. E eles fizeram um estrago enorme. E o projeto deles de acabar com o povo indígena foi incompetente. Eles são incompetentes. E a ideia de progresso, essa que veio, né, trouxe um pouco nós, os brancos, até aqui, ainda acreditando que era possível um futuro de crescimento, etc., eu acho que está cada vez mais óbvio para todo mundo que essa ideia vai levar a gente para um limite intransponível, né, para o fim do mundo, para o colapso climático. Né, eu acho que isso está aparecendo cada vez mais e, inclusive, os negacionismos que estão aí são por conta disso. Né, porque eu acho que está tão nítido, né, para todo mundo que a única maneira de não querer encarar isso é o negacionismo. Ou seja, a ideia de progresso, como você colocou, que já teve esse papel de fazer as pessoas acreditarem em um futuro a partir daí... um milagre brasileiro. Um milagre brasileiro, então, se esgotou completamente. E isso também produz, eu acho, essa confusão que a gente está vivendo hoje, porque mesmo que esse progresso não chegasse nunca, essa ideia ainda tinha apresentava para a população um futuro, né, uma perspectiva. E eu acho que muito do que a gente está vivendo hoje é a dissolução completa, a impossibilidade dessa perspectiva do progresso. Há mais de 40 anos tem sido produzido visões alternativas a essa ideia bruta do progresso e desenvolvimento. Né, dessa engenharia, progresso, desenvolvimento, como se fosse uma coisa mecânica. E as alternativas que foram abertas há mais de 40 anos, elas chamam para uma possibilidade de envolvimento, não desenvolvimento, mas o envolvimento. Alguns dos pensadores que acreditam que é possível a humanidade sair desse paradigma do progresso e experimentar alguma coisa como o envolvimento com a vida na Terra, ele é mais simpático, mas ele exige um pouco mais de inteligência. E eu acho que nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão muito burras. E como é que a gente faz? Porque hoje os economistas, por exemplo, né, todo mundo que... Mesmo as pessoas bem intencionadas, que querem resolver o problema da desigualdade, que querem resolver o problema ambiental, que falam de desenvolvimento sustentável, ainda é muito presente essa ideia de que isso vai ser resolvido a partir do crescimento. É difícil que mesmo pessoas progressistas de esquerda abram mão dessa ideia de crescimento. Mas será que ainda é possível a gente falar de crescimento diante do que a gente está vivendo hoje? Então, nesse debate, né, dos economistas, da ideia da engenharia de mundos e tal, eu me lembro que um autor que eu não vou conseguir citar agora, ele disse que a única coisa que cresce indefinidamente é o câncer. Se as pessoas querem uma coisa que cresce indefinidamente, peguem câncer, dá certo. Agora, se vocês não são capazes de ver que estão destruindo a vida no planeta, não adianta ficar despistando isso com conversa fiada sobre sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, agricultura sustentável, porque tudo isso são novas energias, muletas para manter o trem ligado. O trem ligado é o tal do progresso, porque ele consome energia
e ele extrai da terra tudo que ele precisa para se mover, para fazer essa progressão no tempo. E não há nenhuma possibilidade dessa engenharia civilizatória que transformou os grandes centros urbanos em verdadeiros sugadores de energia, porque as grandes cidades como Rio de Janeiro, Nova York e tudo, eles não produzem, eles não criam nada, eles sugam a energia do planeta. Toda essa prosperidade das grandes cidades do mundo é feita sugando a energia do planeta. Até uma hora que muitos ecossistemas vão estar exaustos e essas cidades, monumentos, vão estar erguidas por aí afora, mas que se acontecer de uma fonte de suprimento dela for cortada, a energia, a água ou qualquer outro extrativismo que mantém ela funcionando, ela colapsa. Acaba com a energia elétrica do Rio de Janeiro durante 24 horas, você vai ver o que acontece. Então essas cidades, elas são verdadeiras armadilhas. E bilhões de pessoas se enfiam nesses lugares como se isso fosse habitável. Criam esses ambientes super artificiais e acham que nesses lugares eles vão criar vida. Aí alguém pode dizer, mas é nas grandes cidades que tem as novas tecnologias, é nas grandes cidades que se produz as novidades do campo da ciência, da engenharia, não é em outro lugar fora da cidade. Exatamente. É um laboratório de reprodução dele mesmo. Eu queria ver se as cidades fossem capazes de criar alguma coisa que não é a reprodução da cidade. Ailton, a pergunta que eu queria te fazer é porque agora em outubro a gente comemoraria, né, 31 anos da Constituição, da nova Constituição de 88, e você foi lá, né, pintar o rosto, né, naquela época, e havia toda uma perspectiva de que se abria com aquela Constituição sendo aprovada, né, e 30 anos depois, justamente, em outubro de 2018, a gente teve a eleição do presidente Bolsonaro. Então, assim, como é que você vê as perspectivas que se abriam naquela época da Constituição e as perspectivas que a gente começa a ver hoje a partir desse governo? Assim, a gente sabe que em termos de políticas de Estado contra os povos indígenas, a gente sabe que foi sempre muito difícil, sempre muito pouca atenção às questões, tanto de Amazônia quanto de povos indígenas. Mas você vê alguma diferença muito grande agora com a ascensão desse tipo de governo? Como é que você vê as perspectivas daquela época, 30 anos atrás, e as que se colocam para 30 anos agora à frente? A Constituinte, ela foi, na linha do tempo, né, na história, ela foi um dos eventos mais mobilizadores que a sociedade brasileira viveu no final do século XX. Quando a gente já tinha se constituído numa sociedade complexa, com gente espalhada pelo país inteiro, já tinha experimentado um choque enorme com a ditadura, um choque em vários sentidos, porque foi também quando o Brasil decidiu invadir os seus interiores com ferro e cimento. Abrir a Transamazônica e começar a construir Tucuruí, e construir Balbina, e começar a construir essas coisas que veio dar em Belo Monte agora. Quer dizer, a gente sempre seguiu, do ponto de vista de um projeto de país, a gente sempre seguiu o lema neoliberal, capitalista. Nunca se cogitou de buscar outra via que não fosse esse extrativismo capitalista. E ao longo desses 30 anos, só se confirmou essa tendência do Brasil querer ser uma espécie assim, de celeiro do mundo, sem se auto-proteger e sem se refletir sobre quem nós somos. A gente fez uma corrida desabalada para entrar nesse ranking de países desenvolvidos, quando, na verdade, a gente nunca saiu do terceiro mundo. Eu acho que a gente deveria aproveitar a oportunidade para resgatar o termo terceiro mundo.
Eles dizem que nós somos um país em desenvolvimento. Isso é conversa fiada. Nós estamos no terceiro mundo, longe desse negócio de desenvolvimento. E as pessoas que acreditam que nós somos um país em desenvolvimento é porque eles estão loucos por um progresso. Se as pessoas anseiam por um progresso, elas vão continuar dando quórum para esse tipo de política predatória, independente de quem verbaliza. Tem hora que é um presidente, tem hora que é um industrial, um empresário, tem hora que é um dos grandes chefes das corporações, né? Tem hora que a crise é com a Petrobras, tem hora que a crise é com alguma outra coisa, mas é uma guerra econômica. E depois tem as outras guerras, que é aquela que se espalha na sociedade, que é uma guerra entre desigualdades. Não chega nem a ser uma guerra de classe, porque ninguém tem consciência disso. Então é um salve-se quem puder. Parece que é isso mesmo. A outra pergunta que eu queria te fazer é porque no livro você comenta essa distinção que marca muito isso que a gente chama de civilização ocidental, né, que é entre aqueles que querem participar do Clube da Humanidade, né, que é uma insistência muito grande, né, e que se veem por conta disso separados da natureza. E você comenta que isso, você pergunta, né, será que esse é o velho hábito da servidão voluntária? E eu queria que você falasse um pouquinho disso, que eu acho super interessante essa associação entre a servidão voluntária, né, e a ideia de querer participar desse clube da humanidade que é constituído a partir da eliminação da diferença, né, da pluralidade, e da criação daquilo que hoje se chamam também de subhumanidades, né? Aqueles que não conseguem participar, que não como recursos, assim como, né, de alguma forma, essa humanidade faz da natureza, né? Então, essa coisa da servidão voluntária, se você pudesse comentar um pouco. Eu busquei no pensamento dos brancos uma referência de valor para eles, para dizer alguma coisa que eu podia dizer em outros termos. Mas eu identifiquei uma espécie de vocação para essa servidão que se configura cada vez mais como voluntária. Porque se houve um tempo em que uma parte apenas da humanidade se rendia àquele apelo, com a virada do século XX para o século XXI, esse contato com a não-humanidade, né, com os que ficaram fora do clube, ela foi sendo esterilizada, para não ter contato entre esses mundos. Então, o contingente do clube, né, da humanidade, ele está totalmente blindado, protegido contra qualquer afetação com o submundo, com a subhumanidade. A subhumanidade, ela não elege somente gente dessa velha humanidade como parte. Ela elege também milhares de comunidades não humanas, que são os seres que vivem nas águas, nos mangues, nos bosques, nas florestas, nos desertos, que estende o entendimento de uma humanidade para muito além do restrito clube social da humanidade. E essa servidão, ela está tão denunciada quando o desejo das pessoas deixa de ser instinto e passa a ser programa. É como se uma inteligência artificial estivesse determinando o que o cara vai tomar de café amanhã. E, eventualmente, até quando é que ele vai adoecer e morrer. Então, esse programa miserável que as pessoas aceitam é uma servidão. Eu não estou falando uma servidão só no campo do trabalho. Eu estou falando uma servidão no campo da subjetividade. O imaginário das pessoas aceita essa servidão. Quando eles não estão sendo subjugados
por algum espertalhão, que é uma liderança política, eles estão sendo subjugados por alguma profecia que promete para eles um céu, um paraíso ou qualquer uma outra fantasia, porque eles não têm coragem de pensar. Porque senão eles iam ver que existe mais alguma coisa para além desse clube da humanidade e dessa subservente atitude mental com relação ao consumo. As pessoas são incitadas a terem desejos por mercadorias. Não é desejo pelo outro, ou desejo por si mesmo. Não é alguma coisa que afeta as relações humanas. É uma coisa que afeta as relações dos humanos com a mercadoria. Como diz o Copenau Yanomami, o Nap, ele tem uma coisa tão obsessiva pela mercadoria que se ele tiver com a namorada dele e com o carro dele, alguém pode roubar o carro. Não, alguém pode roubar a namorada, mas não pode roubar o carro. É com o carro que ele vai sofrer, né?